glórias ao nosso Deus para sempre. A paz do Senhor, queridos irmãos. Que bênção nós estarmos aqui nessa manhã. Muito obrigado, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, vamos proceder à nossa leitura bíblica com todos os irmãos. Está em Efésios, capítulo 1, versículo 1 a 18. Vamos ler alternadamente. Eu leio o primeiro versículo, os irmãos o seguinte, e assim vamos até o final. Amém, queridos? Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Diz assim o versículo 1: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de Sua vontade, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa, com o Santo Espírito da promessa. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Todos, o 18. Quantos podem dizer amém? Muito obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Fala conosco nessa manhã, no nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Podeis sentar, queridos. Estamos iniciando aqui às 7h30 da manhã o estudo na epístola aos Efésios, esta epístola tão especial, né? Que há quem a defina como a coroa dos escritos paulinos. Uma carta poderosa que faz parte do conjunto de cartas da prisão, ou pelo menos da primeira prisão, porque há quem diga que Paulo escreveu outras epístolas quando esteve pela segunda vez preso, e realmente escreveu, mas nos interessa aquelas que são realmente conhecidas como cartas da prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon, e nessa manhã estudar Efésios. Essa epístola que foi escrita a uma igreja situada na cidade de Éfeso, uma cidade na qual Paulo passou cerca de 3 anos, que naquele tempo provavelmente tinha cerca de 300 mil habitantes. Era uma cidade em que havia um centro, a capital da Ásia Menor, e estava o centro também da adoração da deusa Diana. Estava lá o templo e todas aquelas atividades que se desenvolviam em torno daquele templo, o sustento de uma atividade comercial envolvendo artesanato, e muitas outras coisas, fazendo imagens,
oferendas e uma série de situações ligadas à religiosidade daquele tempo. E Paulo, então, vem com essa epístola, que é uma epístola que foi escrita, portanto, em Roma, quando Paulo estava preso, tratando de eclesiologia, que é o ramo da teologia que estuda a igreja, que aborda detalhadamente como é e como se desenvolve o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Portanto, Paulo passou ali 3 anos, mas estava escrevendo para aquela igreja acerca das verdades importantes que eles precisavam entender, verdades estas que tinham servido para que eles abandonassem a idolatria, abandonassem o sistema pagão, e verdades que foram fundamentais para abalar o sistema pagão naquela cidade, que não apenas se desenvolvia através da idolatria, mas haviam temperos, os temperos do ocultismo, os temperos da feitiçaria, todas essas coisas se relacionavam e andavam mais ou menos juntos. E Paulo estava então mostrando, já nesse capítulo 1, para aqueles irmãos, alguns aspectos importantes para que eles pudessem entender a igreja na perspectiva de Deus. E é exatamente o ponto número 1 da nossa lição, quando Paulo enfoca 3 aspectos que caracterizam a verdadeira igreja de Cristo. Ele inicia exatamente por aí, e nós precisamos saber exatamente quais são esses aspectos. O primeiro aspecto está no versículo 3 do capítulo 1, em que nós entendemos que a igreja ela é abençoada com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E como lemos, tudo se converge no céu e na terra em torno de Jesus Cristo. E a igreja, ela tem essa importância como uma agência na terra. Mas o Senhor começa mostrando para nós que nós temos essas bênçãos, que são bênçãos, toda sorte de bênçãos. É um conjunto inimaginável, indescritível de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, dadas a partir dele, que está lá no céu para nós, e que mandou para cá, para a terra, o Espírito Santo de Deus, para estar conosco. Claro que muitas vezes nós olhamos por uma perspectiva humana e vemos apenas os defeitos da igreja, mas o Senhor, Ele vê lá do céu tanto esses defeitos, mas sobretudo Ele quer ressaltar os aspectos mais importantes. Ele começa a dizer que essa igreja, ela é abençoada com toda sorte de bênçãos, que estão exatamente na região celestiais, são bênçãos espirituais. Quantos acreditam, pode dizer amém? As bênçãos espirituais estão sobre a igreja do Senhor, mesmo que as pessoas enxerguem os problemas ou só olhem para os problemas na perspectiva principal de Deus. Ele vê que nós somos realmente gente, temos os nossos problemas, somos de carne e osso, temos os nossos defeitos, mas nós somos dele, o Senhor. E certo que a quando da sua vinda nós iremos adquirir aquela estatura de varão perfeito, mas por enquanto nós somos uma comunidade terapêutica, estamos sendo cuidados e cuidando outras pessoas que estão sendo aperfeiçoadas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse é o primeiro aspecto que caracteriza a verdadeira igreja, ela é abençoada. Por mais que as pessoas falem que não, vejam defeitos, ela é abençoada por Deus. O outro aspecto importante está no versículo 4, que mostra exatamente que a igreja foi escolhida pelo Senhor. Versículo 4 diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. A igreja, ela foi escolhida pelo Senhor. Deus escolheu a cada um de nós, a todos nós, antes da fundação do mundo, para sermos santos, ou seja, para sermos separados no meio de uma geração tão perversa, para entendermos que nós somos peregrinos nessa terra, que temos como alvo a vida eterna, sabendo que a santificação é um processo, essa separação, Ele nos escolheu para sermos santos, para sermos separados para Ele, para fazermos a obra dEle nessa terra, mas sobretudo a obra no nosso coração. Ele nos escolheu, porque realmente nós precisamos estar em Cristo, e esse plano de salvação,
ele nos alcançou, o sacrifício dele na cruz. Foi por isso que ele nos substituiu na cruz. Ele nos substituiu para nos salvar, e esse plano de salvação, e nesse plano de salvação também está esse aspecto importante, que é exatamente a santificação. O Senhor nos deu o seu Filho unigênito para nos salvar, e para que nós tenhamos esse compromisso, que não é anulado porque nós somos salvos. A santificação é um aspecto da salvação muito importante, e nós temos esse compromisso de ter uma vida santa, nada obstante a escolha de Deus. Eu fui escolhido por Deus, não preciso mais ter uma vida santa. Negativo, nós temos um compromisso, e esse compromisso é importante, importantíssimo, é fundamental, ele adrede a nossa salvação. A santificação, ela é muito importante. Portanto, a nossa escolha não anula, a escolha de Deus por nós não anula um compromisso de ter uma vida santa e separada aqui nessa terra. E o terceiro aspecto importante da igreja, na perspectiva de Deus, ela é abençoada, ela foi escolhida para ser santa, mas ela é uma igreja que foi predestinada. Nós fomos predestinados por Deus, nós fomos predestinados por Deus para Ele próprio, e isso é importante. Deus te predestinou para Ele, não foi para você mesmo, não foi para outras pessoas, não foi para as propriedades, para as coisas, para a fama, para o sucesso, para o dinheiro, não. Ele predestinou você para Ele. Levante a sua mão e diga: eu sou predestinado para Ti, Senhor. Eu sei que sou predestinado para Ti. E é o que diz a palavra no versículo 5, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Eles, a onisciência, a presciência de Deus, e nós entendemos isso através de alguns aspectos também importantes. Isso é um ato divino, é um ato de graça, é um favor imerecido, não tem meritocracia realmente, porque nós apenas cremos. Ao nos arrependermos junto ao Senhor, confessando a Cristo como nosso Salvador, somos então perdoados dos nossos pecados, integrados na igreja, no corpo de Cristo, tornando a nossa vida como parte da igreja do Senhor. E isso é poderoso, é um ato realmente divino. É um ato divino, é um ato de Deus. A salvação é um ato de Deus, pela nossa vida expressada na cruz. Mas essa predestinação, ela é fundamental para nós entendermos exatamente que fomos colocados para Ele, mas o homem continua com a faculdade de escolher. Nós poderíamos citar aqui, são mais de 10 versículos que estão mencionados na lição, acerca da escolha do homem. O homem tem essa faculdade de escolher, e nós sabemos disso, nós convivemos com essa realidade ao evangelizar diariamente. E as pessoas estão escolhendo, estão decidindo se servem ou se não servem, se tem a Deus, se tem uma liberdade em Cristo ou são escravas do pecado. Elas fazem então a opção pelo Senhor e vivem uma vida segundo o Senhor quer, predestinado para Ele, não para si mesmo, não para ser escravo de qualquer coisa, das drogas, escravo dos vícios, escravo dos males que o mundo oferece, escravo de outras pessoas. Não, nós somos predestinados para Ele próprio, para o próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora depois de ver essa perspectiva, nós precisamos compreender que nós fazemos parte da igreja. Você faz parte dessa igreja, amém, queridos? Abençoada, escolhida, predestinada para o Senhor, para ser santo, para estar separado, mas você faz parte poderosamente dessa igreja. É uma obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essa construção do povo de Deus, com essa definição de ser igreja separada, corpo de Cristo, povo de Deus aqui na terra. Mas, queridos, esses versículos, cada versículo desse capítulo 1 de Efésios é muito lindo, é muito bonito. Nós lemos, nós nos alegramos muito, isso toca realmente o nosso coração, como é maravilhosa a leitura, o conhecimento desses versículos, como eles causam no nosso coração o impacto de trazer uma felicidade tremenda acerca daquilo que Deus revela para nós. Cantávamos um hino lindo, grupo de louvor, executando esse hino,
a luz que outrora apagada, o véu que separava, e essa lição fala muito sobre esse assunto para as nossas vidas. Estávamos separados de Deus, agora somos separados do mundo e unidos a Deus. E como é maravilhoso, por exemplo, esse versículo 11, ele é algo lindo, né, que nós sentimos a presença de Deus nas nossas vidas. O que é que diz? Nele, digo, no qual também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Queridos, é incrível essa palavra, né? Uma palavra tremenda que nos chama de herança do próprio Deus. Nós somos a herança dele. Com a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo por nós, nós nos tornamos propriedade de Deus. Herança é aquilo que uma pessoa possui e ama, é um bem precioso. Nós somos preciosos, amados pelo nosso Deus maravilhoso. Integramos a sua família, passamos por esse processo tremendo de sermos filhos, adotados por Ele, mas não só nós somos herança dele, o bem mais precioso, o bem precioso que ele tem, mas nós também somos seus herdeiros. Nós temos direitos dados por ele, porque ele nos adotou como filhos através de Cristo, o Filho unigênito de Deus. Diz a Bíblia que esse projeto, esse plano era só para os judeus, em princípio era para eles, mas eles não o receberam, mas todos aqueles que o receberam, sejam judeus, sejam aqueles que não são judeus como nós, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome, aleluia, glórias ao nome do Senhor. Oh, aleluia, nós somos herança, somos filhos, somos herdeiros de Deus. Nós temos essa adoção maravilhosa, está em João capítulo 1, versículo 12, através do trabalho, da obra realizada por Cristo Jesus, nós somos, portanto, co-herdeiros com Cristo, e isso é realmente tremendo. Você precisa entender e saber disso, das coisas espirituais, das riquezas espirituais, daquilo que tem reservado para você. Você que está nessa manhã, talvez cabisbaixo, sofrendo pelas coisas desse mundo, levante a sua cabeça, acredite, creia, o Senhor te escolheu, você é a própria herança de Deus, você é o próprio patrimônio de Deus, você é o bem precioso de Deus. Glórias ao nome do Senhor. Mas Ele chamou você para louvor de sua glória, para louvor de sua glória. Você faz parte da igreja, você é herança, é herdeiro de Deus, mas Ele te chamou para louvor da sua glória, diz o versículo 12, a fim de sermos para louvor de sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Queridos, é maravilhoso sabermos que somos o corpo de Cristo. Deixe você ser corpo de Cristo, se considere, se entregue, dependa realmente de Deus. Muitas pessoas não querem ser corpo de Cristo, realmente é isso. Ser corpo de Cristo é ter Ele como cabeça, é ser parte dEle, é integrar a vida espiritual dEle, é ser vivo em Cristo Jesus, é ser dependente, ligado, conduzido, dirigido. Ele exerce essa primazia de comando, e como isso é maravilhoso, você pode adorar, glorificar a Deus, exaltar o nome do Senhor, porque Ele guia, Ele dirige a tua vida. Sim, às vezes a gente diz, eu sou meramente corpo, membro desse corpo, é o que eu quero ser a minha vida inteira, eu quero ser dependente de Deus, e assim o Senhor me liberta da inveja, do ciúme, do preconceito, do ódio, das drogas, de todo tipo de mal. Ele nos liga nele e nos faz verdadeiramente livres para escolher aquilo que precisamos seguir, o caminho que precisamos seguir a Jesus Cristo, a Ele que é o nosso cabeça, e sermos a expressão para louvor de sua glória, sermos testemunho da vida de Cristo aqui na terra,
Sim, Senhor, nós somos o teu corpo, nós somos guiados por ti, nós somos dependentes de ti, para a tua glória, para expressar para todas as pessoas que tu reinas, e tu governa a nossa vida. Nós somos o teu corpo, nós temos vida em ti, somos dirigidos por ti, para louvor e exaltação do teu nome nessa terra, testemunhando como propriedades exclusivas de Deus, testemunhando as virtudes, não as nossas virtudes, mas a virtude daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo era obscuro, havia um véu que separava, havia um véu na face de Moisés, as pessoas não podiam enxergar, não podiam entender, não podiam compreender, mas tu nos colocaste no teu corpo, para nos dar essa visão, para nos permitir estar contigo e sermos verdadeiramente espirituais, compreendendo a razão dessa vida, que é depender de ti, é ser comandado por ti, é ser governado por ti, é andar no teu caminho, é andar sobre ti, é andar através de ti, é objetivar a ti. Tudo tem que estar envolvido, Senhor, na nossa vida, através da tua presença e do teu poder, para louvor da tua glória, para louvor da tua glória. A igreja, ela é selada com o Espírito Santo de Deus. Você faz parte, você é herdeiro, você é herança, é para louvor dele. A tua vida existe para louvor do Senhor. Consola o teu coração, é para louvor. Você mesmo que está nessa manhã se sentindo cabisbaixo, estava, porque agora o Espírito Santo está te consolando e abençoando a tua vida. Você foi selado com o Espírito Santo de Deus. Efésios 1,13 diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. As pessoas naquele tempo, e existem pessoas hoje que fazem isso, se tatuavam com as marcas físicas dos seus deuses. E alguns, Israel tinha a marca da circuncisão, que também era física. Para nós, essa marca é uma marca espiritual. E nós cremos que o inferno vê essa marca. Essa marca é o selo do Espírito Santo. Essa marca está no teu coração e ela está na tua vida. Essa marca está na tua vida, o selo do Espírito Santo. Glórias a Deus, tu foste selado. Sabe o que significa isso, queridos? Isso sim, a autoridade de Deus está sobre a tua vida. Deus selou o teu coração, o sinal de Deus está na tua vida, a prova de que você realmente é propriedade exclusiva de Deus, o selo do Espírito Santo. O mundo não tem, as pessoas comuns não têm, mas você tem a autoridade de Deus. O próprio Deus está na tua vida e te escolheu para residir, para morar e para habitar nessa terra. E por último, queridos, nós vimos agora nesse instante que você realmente faz parte da igreja. Nós vamos aprender um pouco, ou rememorar um pouco sobre como orar. E é isso que Paulo termina ensinando com esses versículos que vão do 17, sobretudo, até o 19. E ele diz assim no versículo 17: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. O objetivo de Deus é que nós tenhamos o conhecimento dele. Você integra o corpo de Cristo, o conjunto de pessoas que Deus escolheu, predestinou para ele, para conhecê-lo, para conhecer o próprio Deus. E essas referências aqui nos mostram como era no tempo da antiga aliança, como Moisés se comportava, o véu que ele chegou a usar, a impossibilidade das pessoas atingirem esse conhecimento naquele tempo. Mas em Cristo tudo mudou. E queridos, quando nós lemos essas referências, nós entendemos muito acerca do que Deus tem para nós e não podemos abrir mão disso.
Você não pode abrir mão disso, meu irmão. Não diga, eu não sou inteligente. Não diga, eu não tenho condições. Não fale isso. Foi você que Deus chamou no meio de toda essa cidade para colocar essas bênçãos em sua vida. E o que está dito aqui? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria. O que significa isso? Espírito de sabedoria é um espírito de aplicar aquilo que sabe. Quantas pessoas sabem, mas dizem o seguinte: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Mas esse espírito de sabedoria é para aplicar o que você já sabe, o que você conhece das Escrituras, e ele está na tua vida. Você que é integrante da igreja tem esse discernimento, esse conhecimento de Deus, aquilo que você já sabe, Deus te dá condições para aplicar, para viver segundo essa palavra, para ter condição de enfrentar as intempéries da vida, ultrapassar todas essas situações e ser vitoriosa na presença de Deus. Mas, queridos, não é apenas isso. Ao mesmo tempo que o Senhor já nos deu a sabedoria para muitas coisas, existem coisas que precisam ser reveladas, que nós precisamos ter essa revelação importante da parte de Deus. E isso também nós precisamos ter e entender. E o que diz a Escritura? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Queridos, aqui o Senhor está no plano das verdades espirituais que nós precisamos conhecer na palavra de Deus, e que se conhece apenas com a palavra e através do Espírito Santo, os mistérios que não foram revelados para as antigas gerações. E somente através de Cristo, da presença do Espírito Santo, nós podemos ter, é a chamada iluminação especial de Deus, para essas verdades espirituais, que nos dá um conhecimento de Deus, como esse conhecimento que nós estamos tendo aqui hoje de manhã, e os mistérios de Deus que precisamos entender na nossa própria vida, para termos o conhecimento de Deus, e que a imagem de Deus seja formada no nosso coração em Cristo Jesus. Quantos dizem amém? Sabedoria e revelação. Paulo estava orando por esses dois aspectos, para que eles tivessem sabedoria e revelação, para que eles fossem iluminados no que precisavam de ser iluminados para poder compreender. É mais ou menos, queridos, não dá para entender apenas lendo, não dá para entender apenas repetindo, recitando as Escrituras, mas é preciso a iluminação de Deus sobre as nossas vidas, a revelação de Deus para o dia a dia, para a prática, além daquilo que nós já sabemos, pela sabedoria que nos foi dada, como nós já falamos. Mas Paulo continua orando por um coração iluminado. Está no versículo 18: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamado, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Queridos, você precisa ser iluminado para entender. Você que está aqui hoje, talvez tenha chegado aqui aflito, que o Espírito Santo te ilumine para você entender realmente a esperança do seu chamado. Nós temos uma vida eterna inteira pela frente, temos essa vida para viver, glorificando o nosso Deus, e assim vamos glorificar eternamente. Existe uma esperança para o teu chamado. Você foi chamado, você foi escolhido, você foi predestinado para a glória do teu Deus. E o Senhor coloca na tua vida essa condição de ter os teus olhos iluminados. Que os teus olhos sejam iluminados nessa manhã, para valorizar a presença de Deus na tua vida e entender a esperança do teu chamado, a riqueza da glória da tua herança, da herança que você tem com os santos, para que você saia aqui dessa manhã glorificando o nome do Senhor, nosso Deus.
E por último, eu já estou encerrando, Paulo orou pelo poder de Deus sobre os santos, sobre a igreja. A sabedoria, a revelação, os olhos iluminados, enxergando as coisas espirituais, mas que o poder de Deus venha sobre o povo de Deus. E o versículo 19 diz: e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Queridos, isso foi dado a você, isso foi dado à igreja, isso foi dado a nós. Esse poder está sobre a tua vida e você precisa desfrutar disso, sobretudo em função dos outros e em razão dos outros. Um dia um pastor estava passando por uma dificuldade muito grande, ele estava a me contar que ele orava pelas pessoas e as pessoas eram curadas, que ele ministrava sobre libertação, as pessoas eram libertas, e ele estava com uma doença muito difícil, uma doença terrível. E não há outra palavra a dizer para nós em qualquer situação. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o Senhor trabalha na nossa vida de acordo com as nossas necessidades espirituais. Mas Ele está de mãos dadas conosco, em qualquer situação. E o mais importante, aqui no meio de tudo isso, em qualquer situação, esse é o crente, que é corpo de Cristo. Ele é usado para abençoar as pessoas. É aquilo do Daniel Berg, no final dos dias no hospital, distribuindo folhetos para as outras pessoas. O Senhor nos chama para entendermos isso, a esperança do nosso chamado, e o valor maior que é ter o próprio Deus na nossa vida, e que Ele chama na Bíblia Sagrada de penhor do Espírito Santo. Com isso eu já encerro. Há um penhor, queridos, há uma garantia de bênção, há uma garantia de vitória para você. Isso se chama Espírito Santo. A tua vitória, ela está garantida, ela é tua, não tem quem possa tirar. Ninguém pode tirar a bênção de Deus sobre a tua vida e para a tua vida. Nenhuma palavra de maldição, nenhum preconceito, nenhuma formação errada, nenhuma palavra maldita, nenhuma realidade que você esteja vendo, nada pode retirar a promessa e a bênção de Deus sobre a tua vida, e o poder de Deus está sobre a tua vida. Exerce esse poder, exerce essa bênção em razão das pessoas, e o Senhor também vai abençoar a ti e a tua família em toda a tua trajetória e em toda a tua jornada, em o nome do Senhor Jesus.